Oi, boa noite. Convido a todos a tomarem assento, são 5 para 7, a gente vai começar às 7 horas, a conferência do professor Cristóvão.
Todos, vamos dar início então à nossa conferência da noite. Peço, por favor, que peguem seus assentos. Já deu tempo de tomar um cafezinho, lavar o rosto. Depois dessa assembleia, né, curta, pero intensa. Vamos para um momento relax agora, da conferência da noite. Ok? Bom, gostaria de fazer a apresentação do conferencista, o Cristóvão Inheco, professor do Departamento de Antropologia da Universidade El Cauca, na Colômbia, onde desenvolve trabalhos sobre economia política da arqueologia, geopolíticas do conhecimento, discursos sobre alteridade e etnografias do patrimônio. Na conferência dessa noite, Cristóvão vai tratar o tema patrimonialização como despojo, tempos outros e tempos de outros. Convido o professor Cristóvão, por favor, ao palco. E água. Essa água para mim? Não. Boa noite. Agradeço a Adriana e as autoridades da SAB pelo convite e a Irene pela sua eficiência organizativa. Patrimônio é um conceito vago. Não, aqui. Não por si só, a sua materialidade absoluta desafia qualquer imprecisão, mas porque os discursos institucionais do Estado, da academia, das organizações multinacionais o envolvem com uma aura misteriosa, tão poderosa que a sua compreensão, a sua fixação no significado, parece ser uma missão fadada ao fracasso. Mas não é isso que pretendem esses discursos, elevá-lo a uma condição quase mística e incompreensível, elevá-lo a uma centralidade simbólica que todos devem reconhecer e reverenciar, independentemente do seu verdadeiro significado nos escapar. O patrimônio pretende ser algo que partilhamos nas profundezas da nossa sociabilidade, onde residem os significados mais essenciais, aqueles que cimentam e até criam a vida coletiva. Mas onde estão essas profundezas? Para onde vão? Em qualquer caso, quem somos nós? Qual é a condição que nos une? Qual a natureza desse tipo de vínculo que nos leva a partilhar? Qual é a natureza dos nós? A definição de um nós preciso, claro, redondo, autocontido, foi a tarefa inacabada dos projetos nacionais. Embora deliberadamente inacabado, o nós nacional era relativamente claro. Uma sociedade de crentes composta por indivíduos unificados e homogêneos que partilhavam uma história e um futuro. O controle de um patrimônio preciso é identificável que deveria ser partilhado pelos cidadãos nacionais, foi uma parte importante da governabilidade do Estado-nação. Mas a nação foi destruída há 3 décadas. Os tempos de hoje, pós-modernos, pós-industriais, transmodernos, são agora multiculturais. O que se pode esperar agora em termos de patrimônio, quando a nação foi abandonada como ideia objetivo, apenas para ser substituída por aquela coisa amorfa, a sociedade multicultural?
Se o nós nacional partilhava um patrimônio porque só havia um para partilhar, herdado pela sociedade nacional e demarcado pelo trabalho concertado das disciplinas históricas, que tipo de patrimônio partilha o nós multicultural? Se o nós nacional partilhava um patrimônio, esse patrimônio único, a sociedade multicultural não partilha mais. O que é esse patrimônio multicultural? Uma espécie de patrimônio guarda-chuva, reconhecido e aceito por todos, independentemente da diversidade, como um bem comum e sob o qual prosperam patrimônios mais específicos, limitados e exclusivos? Se for assim, o que significa uma pluralidade de patrimônios para uma ideia que devia a sua existência, a sua exclusividade? Ou explora, ou expande, ou colapsa? Em suma, o que significa o patrimônio atual, agora que parece mais confuso do que nunca? Patrimônio parece ser um substantivo inócuo e não problemático, talvez pela profunda naturalização a que tem sido sujeito. O patrimônio é, não devem. Contudo, as críticas que o patrimônio tem recebido nas últimas 2 décadas o historizam, o desnaturalizam, e por isso enfatizam o processo, patrimonialização, mais do que o substantivo, patrimônio. Esta ênfase não é gratuita. Significa pensar historicamente, recuperar o sentido do acontecimento, de hierarquia e do devir, porque patrimônio fala de uma ontologia fixa, de um lugar numa hierarquia, enquanto patrimonialização fala de um processo e de uma comoção das hierarquias. Esse deslocamento semiótico coloca ênfase na relação colonial que criou hierarquias e desigualdades e abala o seu nicho ontológico seguro. Gostaria de oferecer respostas às questões anteriores a partir do meu trabalho etnográfico como um objeto signo patrimonial emblemático da América do Sul, o Capangán, o sistema viário andino, que chamarei em diante só o caminho. Centrarei a minha atenção na parte mais fraca da equação, as comunidades locais afetadas pelos processos patrimoniais, os outros do patrimônio, os outros que normalmente ficam fora da cena, exceto quando a sua presença os funcionaliza como fornecedores de autenticidade e exotismo. Fazer isto implica refletir sobre a relação entre patrimônio e despojo, geralmente examinada na perspectiva da pilhagem, um ato repetido na história através do qual os vencedores das guerras usurpam o que consideram de valor nos posses dos perdedores, ou certos sujeitos declarados ilegais têm acesso a bens que as instituições disciplinárias consideram seus. Mas há outras possibilidades. Esta fala, descreverei o que significa a patrimonialização como despojo em vários âmbitos, como desenraizamento de referentes de memória, como nome e posse, como marca, como avanço ontológico, como nostalgia, como alterização, como performance e como heterotopia. Primeira entrada. Patrimonialização como desenraizamento de referências de memória. A patrimonialização é um ato de despojo porque desenraiza. Esquecia dizer que as fotos que acompanham esta apresentação foram feitas a maioria, pelo meu amigo Sebastião Jalad. A patrimonialização é um ato de despojo porque desenraiza os referentes de memória das suas redes tradicionais de relações. Os antepassados, por exemplo, são desenterrados e recolhidos e não exhibidos. Patrimônio, agora controlado e impulsionado por estados multiculturais, como o apoio e a legitimidade concedidos pelos discursos globais, assume os domínios simbólicos onde as diferenças culturais são expressas e de onde ganham força social e política. O poder
da patrimonialização reside na sua capacidade de neutralizar, se não eliminar, os significados históricos reais do bem patrimonial, ao mesmo tempo que o entrega para consumo como um bem cultural num espaço inteiramente vazio de historicidade. E quando digo reais, com aspas, digamos, não estou procurando aludir à naturalização moderna da realidade, mas sim a seu significado anterior à ação patrimonial. É por isso que a patrimonialização coloca os bens patrimoniais num espaço ascético e inofensivo. O processo patrimonial pega as referências da memória local e as elimina, abrindo caminho para o desenvolvimento que, assim, acaba sendo, ao mesmo tempo, causa e resultado. O desenvolvimento, o progresso, usa o patrimônio como espelho. Além disso, a indústria do patrimônio é extrativa. Não extrai produtos tradicionais, mais novos, os chamados valores patrimoniais, dos seus locais de origem em redes de relações cuja importância não é apenas histórica. No processo, transforma locais de memória em sítios arqueológicos e, mais tarde, em sítios patrimoniais. Ao desenraizar os valores patrimoniais das suas redes tradicionais de relações, as indústrias do patrimônio dispõem-los para a posse pela ontologia da pós-modernidade. As dimensões semióticas tradicionais são arrancadas das totalidades sociais, não apenas retoricamente, mas também como experiências vividas. Segunda entrada, patrimonialização como nome e posse. A patrimonialização também despossui quando nomeia e possui de outra forma. Nomear lugares como patrimônio está envolvido na reprodução de processos mais amplos de naturalização que procuram apagar as relações modernas de desapropriação. Em Pomata, ao sul do Titicaca, a poucos passos da fronteira do Peru com a Bolívia, perguntei sobre o caminho dos Incas. Ninguém sabia nada. Perguntei sobre o Capangán. Menos. Fui à delegacia. Eles não tinham ideia. Fui ao município, onde um homem responsável pela imagem institucional disse-me que tinha ouvido falar do assunto, mas não sabia de nada preciso. Então lembrou-se de que outro funcionário do escritório talvez soubesse melhor. Ele o chamou. Ele sabia melhor. O caminho dos Incas, o portentoso Capangán da Unesco, ao qual ele me levou, fica a poucos quarteirões de onde estávamos. É o modesto caminho que liga Pomata a Sisipampa, do outro lado do morro, talvez de tempos tão antigos que já não são lembrados. É o caminho que os moradores locais usam para ir de um lugar a outro. O caminho. Simplesmente. Nada de Incas ou Capangán. Nada que revela a hierarquia do nomear. Contudo, a rede de caminhos apresenta-se como parte de uma união do presente com o passado, de modo que a violência da nomeação também atravessa o tempo. A política de nomeação é uma política de posse e desapropriação, claro, ampla e abrangente. Nomear não está dissociado de possuir. O bem nomeado como patrimônio passa a pertencer a alguém. Não importa que esse alguém seja tão abstrato quanto a nação ou a humanidade. As restrições, a significação e utilização do patrimônio são informadas às comunidades nos protocolos de consulta que são feitos antes das nomeações e que terminam com papéis cheios de assinaturas obtidas sabe-se lá como. E que continuam a ser feitas, talvez ainda mais fortemente, quando se entra na fase de gestão. Terceira entrada, patrimonialização como marca. A patrimonialização não é apenas um ato que nomeia, também é um ato que cria marcas, das quais faz uso exclusivo. A marca, o logotipo,
a imagem, são características do Estado-nação, daquilo que o Benedict Anderson chamou de capitalismo impresso, graças ao qual se torna disponível uma espécie de senso pictórico do patrimônio do Estado por sua capacidade infinita de se deixar reproduzir, uma capacidade tornada tecnicamente possível pela impressão e pela fotografia, mas politicamente, culturalmente, pelo fato de os próprios governantes não acreditarem na sacralidade dos sítios locais. E assim que se consegue a generalização do logotipo através dessa desacralização, expressa em fotos, cartazes, selos, livros de luxo e um grande etc. A conversão em logotipo opera um nível mais abrangente que não se limita à produção de mercadorias para consumo turístico. Seu efeito é muito mais profundo. A força do patrimônio não reside na sua mera existência algures, mas na sua aparição como emblema e logotipo em todo lado. A sua força reside na sua reprodutibilidade generalizada, no seu poderoso efeito descontextualizante. O caminho é, então, uma marca, um emblema do Estado pós-moderno. A marca Capagnan foi registrada como objetivo de limitar a sua utilização, tornando-a propriedade exclusiva do aparelho patrimonial e divulgando-a como logotipo. Quarta entrada. Essa era a foto da terceira entrada. Quarta entrada. Patrimonialização como nostalgia. Da transformação industrial dos caminhos andinos no glamouroso Capagnan, a nostalgia desempenha um papel importante. É uma nostalgia de uma época anterior, a dos Incas e dos seus antepassados, com a sua poderosa ressonância do autêntico andino, que ainda não perdeu o seu halo utópico, embora tenha sido diminuído e submetido à forma de mercadoria. Esse é o halo utópico que o Capagnan exala, e bem, sua totalidade fantasmagórica, mundos truncados, mundos que poderiam ter sido alternativas bucólicas, mas também bucolizadas, um tema central para a indústria do turismo, ante as depredações da pós-modernidade. Bucolizadas, claro, porque a idealização de uma Arcádia perdida, um paraíso situado tanto nas montanhas andinas como na neblina dos sonhos românticos, contrasta positivamente com a aporia da civilização. Essa nostalgia tem um potencial político indubitável, embora nenhuma agenda contemporânea o justifique plenamente. Eu pensava, quando escrevia isto, que houve agendas políticas no século XVII, no século XIX, e no século XVIII e no século XIX, que foram essas agendas que mobilizaram este halo utópico. Contudo, a nostalgia descrita por Fredric Jameson como componente básica da pós-modernidade é incompatível com uma historicidade genuína e limita-se a usar o passado como componente histriônico de uma coreografia temporal restrita à experiência do aqui e agora. Esta é a nostalgia que domina a experiência do Capagnan e não coloca o passado, como diria Jameson, além de todo o resgate estético, mas, penso, precisamente dentro dos limites exclusivos desse resgate estético. Se por isso quisermos compreender um resgate que evita deliberadamente o mundo da política como transformação. A patrimonialização é capaz de tomar um bem como o Capagnan, que pertenceu a um mundo submetido e pisoteado pela conquista, mas ainda temido como horizonte possível de insubordinação, e colocá-lo num espaço ascético e inofensivo onde os turistas a frequentam como uma festa de domingo.
Esta dupla operação patrimonial, neutralizar um certo sentido de política e entregar a um mercado cultural, tem tido muito sucesso a nível mundial. Este esvaziamento da historicidade, esse colocar o passado para além de qualquer empreendimento político não moderno, faz da indústria do patrimônio uma maravilhosa aliada das políticas governamentais na era do neoliberalismo multicultural. E, acima de tudo, uma ponta de lança fundamental na cruzada ontológica pós-moderna. Enfim, o Capagnan é uma nostalgia temporal, o que poderia ter sido e não foi. A nostalgia é a negação dos efeitos ruinosos do tempo. Aqui, no caminho, como em qualquer forma de nostalgia, seria difícil diferenciar entre o lamento por uma época perdida e a reivindicação crítica utópica de um passado para a construção de outros futuros, se aquele objeto signo pelo qual ansiamos, como o caminho, não estivesse preso à sua conversão em valor de troca. Quinta entrada. A foto da quarta entrada. Quinta entrada. Patrimonialização como avanço ontológico. A foto. Para além dos chamados à identidade, à integração e ao desenvolvimento, chamados que são feitos rutinariamente nos processos patrimoniais, os processos patrimoniais participam numa condição ontológica, são um avanço da ocupação pós-moderna de territórios e subjetividades que antes não tinham sido intervencionados de forma tão agressiva. Essa ocupação, que também é econômica, claro, ocorre em fronteiras onde convergem biomas frágeis, populações vulneráveis, mercadorias desejadas e bens que se tornaram patrimoniais, uma mistura letal. Essa condição ontológica surge na articulação do processo patrimonial, como os discursos de desenvolvimento, desde o óbvio difundido pelos agentes patrimoniais, o do turismo, até outros menos óbvios, como o extrativismo. O avanço ontológico que sustenta o patrimônio é um ato de soberania territorial, ontológica e epistêmica do Estado-nação e agora do Estado multicultural e do capital sobre territórios localizados mesmo para além do seu interesse imediato e aponta, faz umas poucas décadas, a intervenção de uma lógica humanista global. A patrimonialização é um ato de soberania histórica colonial moderna. Nomear, mapear, catalogar, administrar, que já se realiza há mais de 2 séculos, com uma presença militar e com as minuciosas conquistas epistêmicas feitas pelas disciplinas da biologia, a geografia, passando, claro, através do trabalho de arqueólogos e ecologistas. Nas últimas décadas, esta função de controle e avanço ontológico teve um aliado útil na patrimonialização de bens naturais e culturais, ou, para usar o jargão da Unesco, materiais e imateriais. A consideração do patrimônio como um avanço ontológico perturba, porque fala de controle territorial, presença do Estado, presença do moderno. É preocupante porque não só os benefícios do bem patrimonial permanecem em dúvida, mas também porque a sua inocência já não pode ser invocada. A soberania territorial e ontológica, já sabemos, é também soberania histórica, marcas da modernidade e do progresso do desenvolvimento. O patrimônio une o território à história. Sexta entrada. Patrimonialização como alterização. Nos atos patrimoniais também ocorre um processo generalizado de alterização. O ato patrimonial participa, e a sua participação não é menor,
na constituição do que a Rita Segato chamou de formações nacionais de alteridade. O patrimônio e a pós-modernidade incitam uma tensão profusa entre presença do visitante, raça e segregação, degradação. O turismo, fundamental para entender a patrimonialização como extrativismo, é também fundamental para compreendê-lo como alterização, uma herança do projeto nacional que o mercado multicultural aceitou e modulou com prazer. A mercantilização ativada pelo turismo não se restringe à produção de coisas, também produz identidades, neste caso, decididamente outras. Não só o que é tornado patrimônio é mercantilizado, quer dizer, é produzido como algo que circula e consome, às vezes globalmente, mas também as identidades sociais que o constituem, o rodeiam e o validam como autêntico. O turista construi sua experiência curta e de longo prazo a partir de fragmentos selecionados de outros. Um processo bastante distorcido que a Mary Weismantel descreveu como incorporação. Dadas as desigualdades nas geografias da riqueza, a incorporação evita discutir as relações raciais através de evasões de poder, ou evasões raciais que definem um privilégio racial confortável porque não é examinado. Essas evasões, mas também esses privilégios, ficam no centro da indústria patrimonial. Nem mesmo o que chamam de turismo experiencial ou comunitário as contraria, pois através desse turismo as comunidades são progressivamente integradas como um dos elementos da paisagem andina, segundo uma representação de acordo com os estereótipos ocidentais. Aquilo tornado patrimônio é lido como prova da sua absoluta alteridade e, consequentemente, de uma diferença radical, mas inofensiva, uma vez que foi moldada pelo mercado e potenciada pelo caráter local das expressões culturais das comunidades que participam nas encenações patrimoniais, geralmente próximas da sua área de influência. O seu exotismo e autenticidade fazem com que os bens patrimoniais sejam tratados como patrimônio vivo, com aspas, que, num extraordinário paradoxo, os preteriza, fixa e congela. Esse patrimônio só é vivo na medida em que respira, anda, toca, responde como outro. Os habitantes locais impactados pelos processos patrimoniais, a foto, são convertidos ou reconvertidos, aliás, nos outros arquetípicos dos tempos nacionais, os primitivos, os pré-modernos, os selvagens. Essa reconversão é fascinante e curiosa, porque recicla papéis do teatro nacional nas funções pós-nacionais que de alguma forma autoriza. Essa alterização não é menor, não só proporciona um sentido de autenticidade aos bens patrimoniais, que são vendidos como emblemas do que é verdadeiramente histórico, mas também fornece ao consumidor dos bens da indústria patrimonial do exotismo. Comidas, artesanato, danças, curas, que busca avidamente. Mas há mais. O alter, assim construído, sustenta, mais uma vez, a direção e o sentido de tempo dominante e promovido, ainda moderno, apesar de tantas discussões contrárias. O velho, novo alter, ligado ao patrimônio, parte integrante, embora tangencial, daquilo que foi batizado como patrimônio imaterial há 2 décadas, continua a habitar um tempo diferente, não moderno, anterior a qualquer sentido transformador. Vive
num tempo parado, num tempo frio, num tempo que não se move, mas que deve ser constantemente recriado. Por isso, se não por outra razão, o alter criado pelo ato patrimonial é preterizado. E aí, nessa preterização, conta com uma inestimável ajuda das narrativas arqueológicas que falam de desaparecimento, de substituição, de imigração, de catástrofe, enfim, de tempos perdidos que também são, claro, tempos outros. Com todo o peso da negação da coetaneidade que se possa imaginar, mas também tempos de outros. E nesse caso, já falamos de apropriação e desapropriação. E por isso que a relação com o ato patrimonial é também uma relação com a alteridade, com os seres vivos que o povoam. Cusco, aquela grande ruína, precisa de incas de celofane andando pelas ruas, seminus e cobertos de geada dourada, prontos para foto, com as mulheres com trajes tradicionais e llamas com pompons. O autêntico e o exótico prosperam no primitivo, cuja memória e sobrevivência cenográfica e etnográfica é traduzida pela linguagem patrimonial. O Capagnan é a memória disfarçada da nostálgica civilização de um povo que só vive na memória, mas cujas ruínas são o objeto central do mercado turístico. Sétima entrada. Patrimonialização como performance. Hoje em dia, é difícil separar os incas de sua performance, mesmo nas áreas acadêmicas. Aparentemente, tudo começou com os indigenistas da década de 1930, que representavam os incas em Cusco e em sítios arqueológicos próximos, como Sacsayhuamán, como uma panóplia de trajes e músicas. Essa performance, baseada no autêntico e tradicional, tal como era definido e encenado pela elite artística da época, foi posteriormente congelada em imagens de divulgação em massa, como as fotos produzidas pelo Martin Chambi em meados do século XX e que atingiram os postais e cartazes de promoção turística atuais. O tradicional andino e inca foi estabelecido por um cânone em que as ruínas, as montanhas, os indígenas e as llamas aparecem, juntos ou não, como emblemas do outro autêntico e exótico. Esse cânone foi aprimorado e promovido pelo Estado e pela academia. A celebração do Inti Raymi, por exemplo, que hoje atrai milhares de participantes e turistas a Sacsayhuamán e Cusco, foi criada e cuidadosamente organizada em 1944 para fins claramente turísticos por acadêmicos locais e ativistas culturais que não se identificaram como indígenas, mas sim pelos milagres das essências históricas como descendentes dos incas. O que é exhibido na performance do incaico é uma referência cultural, geralmente invocada como identidade, que agora existe sobretudo para a performance. Esta circularidade erguida e operada para o mercado turístico também fica evidente no caminho. A performance fixa os incas, os representa de uma forma tão rotineira e padronizada que os torna naturais, atribui-lhes uma identidade e faz o mesmo como seus destinatários. Essa naturalização está na origem da patrimonialização do caminho, que faz parte da performance do incaico, o antigo civilizado, e se faz através de sua promoção como um lugar esplêndido. Estradas de paralelepípedos que passam por belas paisagens andinas, com montanhas cobertas de neve ao fundo e llamas em primeiro plano. Qual é essa identidade cultural que os promotores do caminho como bem patrimonial dizem que dará ao povo?
talvez ser herdeiros de uma sociedade extraordinária. Tinta. Se é assim, para que serve essa identidade? Como alivia a exclusão e a pobreza? Porque as zonas por onde passam os troços patrimoniais do caminho são, indiscutivelmente, de uma beleza extraordinária, mas também de uma pobreza devastadora. Beleza e pobreza de mãos dadas em virtude do ato patrimonial. Sua dolorosa convivência, silenciada e colocada a serviço do bem patrimonial, mercadoria e como objeto de governo. A atratividade dos incas assim exposta deixa, então, incorrupto o cadáver da identidade do caminho. Se não for dos incas, mesmo que seja, então, a quem pertence? Que representa? Qual é a força que produz movimento no caminho como bem patrimonial? Poderia ser o andino? Esse conceito indescritível? Mas o mundo andino que o caminho proclama, bem, o trabalho concertado dos seus países, dos 6 países na sua candidatura, também deixou de ser um passado utópico. Agora é, com as suas contradições, e Deus, um futuro cujo carro muitos querem subir. A transição dos incas, do valor utópico para o valor de troca, da utopia para a mercadoria, teria aterrorizado o grande Pachacútec, o transformador das instituições imperiais, cujo nome significa aquele que sacode a terra. Mas Pachacútec já não avala nada. Agora é apenas uma memória alterada, embora na saída do terminal de transportes de Cusco haja uma estátua gigantesca dele e uma menor enigmaticamente dourada na praça principal. Pachacútec, então, também não tem mais valor utópico, nem José Gabriel Condorcanqui, o temido Tupac Amaru II, que já tem uma praça e também uma estátua. Nem mesmo o caminho e o que ela significava, agora transformado em ruínas. Foto. 8ª entrada. Patrimonialização como heterotopia. As imagens criadas pelo trabalho da indústria do patrimônio são surpreendentes. O caminho como bem patrimonial, por exemplo, é de uma atemporalidade aterrorizante. É uma experiência atual, num objeto signo atual, mas o significado emocional e seu valor no mercado turístico está ligado ao passado e à glória militar, civilizatória, artística, já não existente dos incas. Soma-se a isso a dimensão utópica, o retorno do andino perdido, o mito difundido do encarre como eterno retorno, que, como em seu sentido amplo, não está em lugar nenhum. Esta atemporalidade, deliberadamente posta em prática no contexto patrimonial, neutraliza qualquer valor político do caminho e torna o seu significado utópico relativamente fácil de controlar. No final, é apoiado e alimentado por um aparato institucional extremamente elaborado, no qual os discursos acadêmicos desempenham papéis não negligenciáveis, e por um mercado, o do turismo, que distribui benefícios econômicos em massa. O caminho dramatiza o passado em cenários contemporâneos repletos de significado patrimonial controlado, promovido e comercializado. Essa atemporalidade é um índice do presente, não mais preocupado com o tempo, tanto quanto com o espaço.
O caminho é um lugar, não um tempo, embora o seu apelo, a sua vocação, seja pretendendo ser temporal. A temporalidade do caminho convoca o conceito de heterotopia, oferecido por Michel Foucault. As heterotopias são contrapontos a utopias, lugares sem lugar, propensos a serem chamados de irreais pelos realistas. E são lugares reais, lugares que existem e que são formados na base da sociedade, que são como contralocais. Uma espécie de utopia efetivamente encenada em que os locais reais, todos os outros locais reais que podem ser encontrados numa cultura, são simultaneamente representados, contestados e invertidos. O caminho como heterotopia é, portanto, absolutamente real, tanto que a experiência de percorrê-lo, a nossa íntima relação fenomenológica com ele, define o seu valor patrimonial e absolutamente irreal. O tempo que o situa, que o define, que dá valor, é um tempo que passou e um tempo de outros. O caminho como heterotopia justapõe em muitos lugares, muitos locais incompatíveis, num único lugar real, e está ligado a várias dimensões do tempo. É por isso que também é heterocrônico e também pós-moderno, porque fala de um tempo perdido que colapsa, sem sentido de direção, num único lugar, uma ampla gama de experiências temporais. A redescoberta de um lugar heterotópico, alertou Foucault, tem a capacidade de abolir o tempo. Mas o caminho, claro, não era heterotópico quando era simplesmente um caminho e não um patrimônio da humanidade. É por isso que o caminho não é redescoberto, mas criado como um lugar heterotópico, como um lugar onde se decreta a abolição do tempo e uma experiência muito estranha se não fosse tão frequente na pós-modernidade, onde também se decreta a sua fruição. Esse caráter heterotópico dado ao caminho fala da sua alteridade e do seu exotismo libertador, porque o seu papel é criar um espaço que é outro espaço real, tão perfeito, tão meticuloso, tão bem arranjado, tal como o nosso é desordenado, mal construído e confuso. É por isso que a temporalidade do caminho é um produto puramente pós-moderno. Não tem nada a ver, quase nem é preciso dizer, como encare, como retorno do Inca, como retorno à frente. Porque o encare não é atemporal. Longe disso. A temporalidade é que apela, vibra nas profundezas de uma recomposição que o caminho como mercadoria escapa e neutraliza. Não entrada, patrimonialização como autenticidade. Sendo o patrimônio um produto da modernidade e não um fenômeno que vem de um passado pré-moderno profundo, e aí reside o seu extraordinário paradoxo, a sua autenticidade é um difícil equilíbrio entre o que resta e o que é desejado. O sentido da história viva é fundamental na patrimonialização do caminho, porque ela é apresentada como parte do mundo vivo e não como um remanescente morto de um mundo desaparecido. Apesar, é claro, de que o mundo do qual o caminho foi parte é apenas memória desejada. Para isso são utilizados todos os elementos que podem comunicar a experiência de autenticidade. Paisagens, comida, festas, ancestralidade, indigeneidade, território, união com a terra. Afinal, trata-se do aprimoramento da experiência individual, do contato com o mundo real e suas subjetividades reais. Trata-se do contato com a coerência das vidas narradas, como seu caráter autêntico e exótico. Mas esse sentido de história viva
e a sua experiência ignora a lacuna entre o trabalho atual que o caminho realiza como bem patrimonial, como história viva, e a sua realidade ancestral. Esse desconhecimento deliberado da lacuna está na consciência dos agentes patrimoniais e dos turistas, claro, ou pelo menos isso se espera de sua relação como cenário aparatoso que lhes é oferecido. Porque para eles a história viva não é um fenômeno contemporâneo, mas parte genuína do passado. Esse é o milagre e a armadilha do patrimônio. A autenticidade do bem patrimonial é análoga ao que Walter Benjamin chamou de aura. Sua originalidade e singularidade, seu aqui e agora. A aura é a manifestação irrepetível de uma distância, por mais próxima que esteja. É uma manifestação irrepetível, claro, mas a indústria patrimonial faz um esforço titânico para que, apesar de tudo, se revele credivelmente próxima, se não ansiosamente repetível. Grande parte dessa tarefa assenta-se no seu sentido fenomenológico, que explica a necessidade do turista de estar ali. Porque o verdadeiro turista é aquele que viaja, aquele que toca, aquele que sente, aquele que persegue uma repetição que imagina possível e que, no entanto, no fundo da sua consciência, sabe inatingível. Mas o acesso à aura dos bens patrimoniais não passa propriamente pela sua reprodução, mas sim através do que a indústria do patrimônio chama de valorização, posta em valor. Uma encenação em todos os sentidos que apela ao sentido de autenticidade. Os bens patrimoniais devem representar uma época, mas o seu lugar no imaginário pós-moderno exige a sua estetização. As rugas da ruína não podem ser vistas, embora um paradoxo maravilhoso seja a origem do seu valor. A valorização procura embelezar os vestígios do passado, facilitar o seu acesso e colocá-los em circulação no mercado, como locais icônicos da relação dos sujeitos com um tempo desaparecido e exotizado. A presença moderna e desejada dos bens patrimoniais os quer autênticos, opondo o conceito abstrato da autenticidade como seu caráter concreto. Essa oposição é uma expressão do que é essencialmente dialético, porque algo novo emerge da sua concorrência no cenário patrimonial que encarna a experiência dos turistas. Nem patrimônio, nem uma autenticidade, mas libertação, êxtase, nostalgia. A exigência da autenticidade, sempre circunstancial e maleável, considera os bens patrimoniais como possíveis locais de reativação do sentido temporal que a pós-modernidade se esforça por aniquilar. Num paradoxo, outro, que só pode ser pós-moderno, os restos das sociedades indígenas anteriormente atacadas e transformadas pelas histórias nacionais são, agora, valorizadas como parte de discursos de continuidade e até de sacralidade, alternativas à deshistorização brutal do passado. O simulacro do que falou Jameson assume um novo valor. O bem convertido em patrimônio é uma medida do tempo, mas também uma testemunha do tempo. Figura do que deixamos para trás e do que construímos. Outro paradoxo. Outro. Mais um. É que esse testemunho da passagem do tempo mostra que foi a modernidade que o transformou em patrimônio. Daí as imagens do caminho, a improvável, mas certa, convivência de jamas e camponeses tradicionais com caminhantes que carregam consigo os equipamentos tecnológicos dos turistas. Esses equipamentos que captam, em formato digital, a reconhecida leveza histórica do pré-moderno. Não apenas uma medida de tempo, mas também de dúvida. O caminho é uma aporia moderna, ou melhor,
uma expressão sublime, embora decadente, dessa poesia. Claro, o caminho como patrimônio silencia os horrores da conquista, da época colonial e de agora. Desde os tempos coloniais, os incas foram comparados aos romanos. Ambos produziram maravilhas como caminhos e ambos não eram cristãos. Os romanos, desaparecidos e como um mundo em ruínas, eram um bom lugar retórico para acomodar os incas. Os incas, seguindo o exemplo da história, também desapareceram ante o avanço do cristianismo, e o seu mundo também seria definido fundamentalmente pela ruína. A destruição do caminho e agora a sua salvação patrimonial, pelo menos do pouco que resta, são atos óbvios no devir da história moderna. Entre o caminho destruído e o caminho salvo, fica o patrimônio, o ícone palpável, o símbolo inequívoco do que a história faz aos povos sem história. Para terminar, após estas considerações, quem tem o controle interpretativo do patrimônio? No caso que me ocupa, quem tem o controle interpretativo do Capagnano? Qualquer um poderia dizer que a questão é relativa porque as interpretações são idiosincráticas. Nesse sentido, ninguém poderia controlá-las. Mas o poder tem mãos compridas e distingue entre boas e más interpretações. E essa distinção tem sido cada vez mais importante e com consequências mais duradouras, juntamente com um desejo muito claro do pós-moderno de preencher os espaços que a modernidade deixou relativamente intocados. Contudo, embora a patrimonialização do caminho seja amplamente promovida e patrocinada, isso não significa que não tenha sido questionada. Várias comunidades na Argentina e no Peru, sobretudo, opuseram-se a ela com argumentos que partem da proteção territorial e que foram pronunciados a partir de uma linguagem cultural que se traduz em diferenças ontológicas. Como observou a relatora especial das Nações Unidas sobre os povos indígenas, na realidade, os povos indígenas não consideram o seu patrimônio como propriedade, mas em termos de responsabilidade individual e coletiva. Possuir uma canção, uma história e um conhecimento mágico traz consigo certas responsabilidades de respeito aos seres humanos, aos animais, às plantas, aos lugares com os quais a história, a canção ou o medicamento estão ligados. Envolve a manutenção de uma relação recíproca com eles. Para os povos indígenas, o patrimônio é mais um conjunto de relações do que um conjunto de direitos econômicos. Eu agregaria que para os povos indígenas o patrimônio não é patrimônio, é lido, não é lido de um outro jeito. Eles pensam que isso que podemos chamar de lugares sagrados, lugares ancestrais, é uma coisa bem diferente do patrimônio. Não é patrimônio lido de um outro jeito, é outra coisa. O objeto é completamente sem sentido sem uma relação. Seja um objeto físico, por exemplo, um lugar sagrado, ou um instrumento cerimonial, ou intangível, o que a Unesco chama de intangível, como uma música, uma história. Para vendê-lo, esse objeto, é fundamental pôr fim à relação. Esse é o ponto, parece-me, o elemento básico na conversão do caminho é um Capagnano. Para vendê-lo como patrimônio mundial, é necessário pôr fim às relações em que participou. Para vendê-lo no mercado turístico e como elemento importante da soberania ontológica pós-moderna, as outras vozes que o nomeiam devem ser silenciadas. Quando o conhecimento do patrimônio é exercido na prática, aqueles que são conhecidos de um jeito particular
estão sujeitos a ele, e aqueles que o produzem têm o poder de torná-lo real, de reforçar a sua validade, seu status como realidade. Visto desta forma, o Capagnão não é livre, está preso pelo discurso que o criou, mediu e circulou. E então, o discurso do patrimônio, o que transforma os modestos caminhos andinos no Capagnão da publicidade global. Mas o Capagnão, celebrado e promovido como um emblema de identidade e desenvolvimento, esconde que o seu significado é controlado pela autoridade do aparelho patrimonial e que as outras vozes que têm interesse no assunto, desde outra perspectiva, não são realmente ouvidas. O Capagnão esconde hierarquias, desigualdades, violência. A história que vai da revolta de Manco Inca e Tupac Amaru ao Taquiuncuy, de José Miguel Condorcanqui a Juan Santos Atahualpa. É a história da luta pela restituição do mundo tal como era até o início do Pachacuti, desencadenado pelos espanhóis. O cronista Martim de Murúa traduziu Pachacuti como virar a terra, no sentido de transformá-la e retirar e desherdar o que é próprio, a inversão da ordem. A patrimonialização do caminho, com a sua acumulação violenta através da desapropriação, é uma continuação do Pachacuti por outros meios. Graças. Isso? Posso descer? Ok? Acho que não. 9 da noite, depois de uma assembleia de 4 horas. Ninguém vai querer perguntar nada. Está séria. Tá maravilhoso. Está séria. Bom, agradecemos muito ao Cristóvão pela essa conferência maravilhosa. Gostaria de abrir para as perguntas. Alguém quer dar início? Estão cansadinhos. A Márcia. Márcia, por favor, o microfone pode passar para a professora Márcia. Boa noite. Dá para ouvir? Cristóvão, não é uma pergunta, é um agradecimento. Que palestra linda. Não está dando para ouvir? Alô? Sim? Cristóvão, não é uma pergunta, é um agradecimento. É muito bonita a sua palestra. Ela conversa. Eu fiquei tocada, em especial, por ela conversar com muitas coisas que eu lido no meu cotidiano, porque estudo os Andes, mas também hoje estou num programa de pós-graduação em Turismo e Patrimônio, e eu queria saber se esse texto está publicado, ou estará publicado em breve, porque lá a gente percebe que existe uma demanda muito grande por esse tipo de reflexão. Ela, obviamente, encaixa com outros tantos textos seus, mas eu estou num território onde esse tipo de abordagem é urgente, porque esse Pachacutic ele é urgente porque as pessoas estão sendo massacradas por uma cidade patrimônio mundial em que esse tipo de sensibilidade não ocorre. Então, é só uma pergunta muito simples, onde que nós encontramos esse banho de reflexão profunda e que depois a gente conversa mais, tem uma profundidade enorme simbólica também desses caminhos que se transformam, que você abordou, que é a coisa mais linda do mundo. Parabéns. Muito obrigada. Eu sou
o rei dos projetos inconclusos, não terminados. Então, o que estou fazendo, estou em um ano sabático, terminando o livro sobre o Capagnano, com essas ideias. Ainda não terminei, eu estou quase certo que não vou terminá-lo. Isso. Obrigada, Márcia. Obrigada, Cristóvão. O Eduardo. Obrigado, Cristóvão. Maravilhosa conferência. Muito obrigado. Eu fico pensando aqui, você deu um exemplo de um processo muito violento de patrimonialização, processos ligados a iniciativas que vêm do Estado. Mas a gente passou por um período muito difícil aqui no Brasil, onde os instrumentos, os aparatos do Estado foram esvaziados por causa de políticas deliberadas que visavam enfraquecer maneiras de proteger populações mais desassistidas, inclusive através de iniciativas de patrimonialização. Então, eu acho que patrimonialização também pode ser uma maneira de defender coletivos que estão ameaçados ou espaços que estão ameaçados também, se pensados a partir de uma outra maneira. Eu queria saber o que você acha disso, você acha que essa relação, se essa reflexão faz sentido ou não. Porque a ausência de Estado, a gente vê isso acontecer agora no Equador, por exemplo, né? Isso aconteceu aqui no Brasil também. É um projeto que talvez seja mais destrutivo e mais nocivo ainda do que essa violência que é imposta pelos esforços de patrimonialização que são forçados a partir do Estado. Sim, claro. Em Peru, por exemplo, houve várias comunidades, no sul do Cusco, sobretudo, que apoiaram a patrimonialização do Capagnano, porque esse era o jeito como elas podiam opor as minas, a mineração. A mineração e as comunidades lutavam pela água. E o Estado peruano faz um equilíbrio muito difícil entre patrimônio, que é o principal bem turístico. Não sei quantos milhões de pessoas são turistas no Peru, acho que 5 ou 6 milhões, e a mineração. E esse equilíbrio é um equilíbrio que o Estado não sabe como resolver. Às vezes apoia a mineração, e essa mineração afeta a questão patrimonial e às vezes o patrimônio. E então as comunidades ficam no centro, aproveitando essa indecisão do Estado. Às vezes apoiam, às vezes não. Eu não tenho dúvida nenhuma do que o patrimônio é importante para muita gente por razões fundamentalmente econômicas. A gente pensa, as comunidades pensam que essa será a salvação. Não tenho dúvida nenhuma. Mas o problema é que, normalmente, essa relação é uma iteração dos tempos coloniais, porque as comunidades que ficam nos lugares patrimoniais, ou perto dos lugares patrimoniais, normalmente, esse caso da Sul-América, são populações empobrecidas. Então, não é uma relação equitativa. E o que as etnografias han mostrado é que o dano que a patrimonialização faz às comunidades é muito mais grande do que os serviços positivos que ela traz. Então, sim, tem muitas histórias sociais, muitas comunidades, não só indígenas, camponeses e tudo mais, que apoiam a patrimonialização. Do Capagnano, nesse caso, das missões, no caso da Argentina, Brasil e Paraguai, as outras, isso é zero. Mas a ideia é oferecer reflexões sobre a ato patrimonial. Por quê? Uma coisa que eu descobri fazendo esta pesquisa e que tem um consenso formidável ao redor do ato patrimonial. Quando o Capagnano foi declarado Patrimônio Mundial no ano de 2014, um cara que se chama Pierre Lausson fez uma revisão das notícias que apareceram nos jornais dos 6 países após a declaratória. E o que encontrou é incrível.
todas as notícias celebravam a declaratória. Não houve nem sequer uma que perguntava algo, perguntava o que é patrimonialização, o que vai produzir, o que movimenta, nada. Só tem um consenso pernicioso ao redor do patrimônio como algo bom. E o que eu faço? Só perguntar algumas coisas. Por quê? As etnografias perguntam o que acontece, quem movimenta, quem está atrás da movimentação do caminho como patrimônio, como vai afetar as pessoas que são afetadas. Por isso, o título do meu livro, que nunca terminarei, é A Ruína do Capangán, que o Capangán como ruína e, ao mesmo tempo, a ruína das comunidades afetadas por ela. Obrigada, Cristóvão, Eduardo. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Cristóbal, gracias de nuevo por la conferencia, muy interesante. Y en relación a lo que estaba colocando Eduardo, quería preguntar si existe una diferenciación, o harías una diferenciación entre los procesos de patrimonialización en las comunidades tradicionales versus otros contextos. Estoy pensando, por ejemplo, en este momento en Argentina. Hay una situación muy compleja en la cual uno de los candidatos, la vicepresidenta de uno de los candidatos, quiere transformar la ESMA, que es uno de los centros de detención más importantes, quiere destruirlo y construir un parque. Y precisamente a partir de un proceso de patrimonialización del Estado es que, y de transformarlo de hecho en patrimonio mundial, es que tal vez eso pueda salvarse. Entonces es una situación de hecho contrastante con lo que vos estás trayendo. Entonces quería saber si se puede hacer esa diferenciación. Sim, a mesma resposta que o Gilbredu. Claro, tem muitas possibilidades. A patrimonialização pode trazer muitas possibilidades produtivas, positivas, claro, é certo. E a questão, Andrés, é como podemos descrever o que acontece na patrimonialização fora dessas coisas produtivas, boas, positivas. Porque o que acontece normalmente são as coisas horríveis, que não são mostradas nunca. Todas essas chamadas a umas coisas muito abstratas que na verdade são, vou usar uma palavra que talvez não é uma palavra analiticamente precisa, são mentiras. A identidade, qual é a identidade? Quem beneficia a identidade? O que é a identidade do caminho? Um cara que fez na televisora nacional do país fez um documentário protagonizado pelo esse músico do rock em espanhol que ganhou 2 Oscars, como se chama? Santaolalla. Esse. E cara, assistisse os documentários ou não? São 4 capítulos. E esse cara, Santaolalla, é o protagonista que conduz a viagem desde Mendoza até Salta, pelo Capangán, na Argentina. E a ideia é a mesma. É maravilhoso. É um patrimônio da humanidade que só vai trazer coisas boas. E eu acho que tem muitas coisas escuras, muitas. Eu pensaria, conhecendo as etnografias de processos patrimoniais em Sul-América e também na África, na Ásia, que as coisas escuras são muito mais grandes e destrutivas que as coisas luminosas. E essa é a questão das etnografias. Mostrar isso. Se as pessoas querem se articular aos processos patrimoniais após conhecer essas coisas, o problema de cada quem. Mas o nosso dever como etnógrafos é mostrar essas coisas escuras que a patrimonialização produz. Obrigada, Cristóvão.
o Fábio, aqui, por favor, e depois o Bruno. Aí a gente vai ter que encerrar. O Bruno primeiro. Não, o professor Fábio aqui na frente. Levantou a mão primeiro, depois o Bruno. Eu acho muito significativo que essa conferência ocorra hoje, no dia seguinte a que se encerrou em Roma a conferência comemorativa dos 20 anos da Declaração da Unesco, né, para o patrimônio imaterial. Não estava lá para ter uma visão do conjunto, mas vi várias publicações que passam a ideia de um tom comemorativo, né, nesse sentido. Então, acho importantíssimo todo o viés crítico, né, que trouxe aqui, que a gente precisa levar em consideração a todo momento que estivermos num processo de educação patrimonial, pensando a patrimonialização de bens arqueológicos, musealização, né. No entanto, como na mesma linha do Edu e do Andrés, né, e como bem colocaste lá no começo, né, patrimônio é muitas coisas, né, e para as sociedades, para os setores frágeis ou não frágeis das sociedades, ele se coloca de modos muito diferentes. Então, o modo meu para assimilar a tua fala aqui, aprendi muito com essa sistematização de vieses críticos. Alguns eu já tinha pensado, outros não, né? Estou também, a colega Márcia já não está mais ali, aguardando material para ler, porque realmente está muito didática a elaboração, como sistematizaste esse viés crítico. Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, nós como receptores da mensagem, como atuantes no campo patrimonial, né? A gente tem uma expressãozinha aqui no Brasil, não sei se vocês têm lá, de não colocar a criança fora junto com a água do banho, né? Então, aí, de repente, não, mas patrimonializar é sempre ruim, né? Também não sei a balança percentual, se é um pouquinho bom e muito ruim, acho que é tão difícil, porque é tão diverso, né? De uns anos para cá, a gente percebe algumas comunidades que, durante décadas, foram alijadas do patrimônio, e elas se tornando elementos ativos nas suas reivindicações patrimoniais. Aí a gente vai chegar a dizer para eles, não, vamos parar com isso. Porque... Então, grupos subalternos que hoje conquistaram seu espaço nas reivindicações patrimoniais, eu não sei se é tão legal assim a gente agora sair dizendo, como profissionais da área, não, vamos parar, porque... Né? Então, a minha forma de receber, eu achei muito fundamentada, todas as 9, né? 9 entradas, 10 entradas, né? E aprendi muito, gostei desse viagem. É um momento fundamental para ter sido feito isso, Adriana. Eu acho, não sei se foi ao acaso, né? Mas foi quase ontem encerrou a conferência da comemoração e hoje nós temos aqui a conferência que, gente, não é assim, né? Para chamar a atenção de vários aspectos, né? Mas a minha preocupação é essa, assim, a gente tomar cuidado, né, de não generalizar, né, mas de estar atento a todos esses aspectos, né, que a luta patrimonial ela também é uma luta contra um mercado imobiliário que destrói sambaquis por tudo que é lado e junto às comunidades tradicionais que tem na volta. Pensando no nosso caso lá em Pelotas, né, nós temos uma área, só para encerrar, para não falar demais, nós temos uma área de um potencial ambiental importantíssimo, né, que tem algumas espécies que tem só ali, que é o Pontal da Barra, lá em Pelotas. E havia um empreendimento imobiliário que certamente já estaria executado, né, um condomínio, periri, até parque temático tinha bem cafona de proposta para lá, né? E somente conseguimos reverter isso graças à arqueologia, ao longo de muitos anos. Até corridos a bala fomos ameaçados de morte, tudo fomos lá no começo. E hoje a cidade, né, agradece, né, um trabalho que a gente iniciou uns 20 anos atrás, é bem dizer, né? E tem aí um número razoável de serritos reconhecidos, um monte de pesquisa sendo feita, e graças a isso se barrou. Hoje, a parte ecológica conseguiu avançar nas suas pesquisas, né? Então, a nossa luta pelo patrimônio ela não só tem efeitos
ela pode ter efeitos positivos sobre comunidades subalternas, mas ela também pode contribuir para as plantas, animais e seres humanos, né? Tendo resultados positivos para a proteção ambiental, né? Então, por isso que eu estava dizendo que é fantástico tudo que eu aprendi aqui contigo. Alguns vieses foram novos para mim no modo de articular, de fundamentar, né? Mas eu só fico pensando assim, da gente ter cuidado de não colocar a criança fora com a água do banho, porque o que a gente viu no Brasil recentemente era mercado de olho em desarticular o IFAM, né? E nós temos uma lei de 37, que é só derrubar essa lei. Onde ficamos? Não precisa nem derrubar as posteriores, né? É só ir lá e dizer que aquela lei não vale mais, sei lá como é que a gente fica. Antes, eu posso falar uma coisinha assim, já que, né? Não foi de propósito, mas coincidências não existem, né? Como disse o Arthur ontem para mim, ele tem absolutamente razão. Devíamos lembrar que até ontem, né, o IFAM estava junto ao Ministério do Turismo e a presidenta do IFAM era uma turismóloga, né, gente? Então, acho que não se pode baixar a guarda, Fábio, né, porque nunca são as comunidades que estão lucrando com esse mercado do patrimônio. E justamente nessas discussões das bancadas, né, de centro-direita, extrema-direita, existe, né, todo um rumor de derrubar a lei de 37, é para facilitar a exploração turística pelo mega negócio, não é para facilitar a vida de excluído nenhum. Então, eu acho só fazer esse parênteses, me desculpe me meter aqui na tua fala, só fazer eu acho que isso é importante a gente levar em consideração, né? Bruno, quer fazer a tua... Tá. Então, boa noite. Também uma palestra muito esclarecedora, assim, muito provocadora. Gostei muito. Eu tenho duas perguntas. A primeira dentro desse caminho, né, que a Bolívia faz parte, né? E a Bolívia nesse período, né, ou talvez no processo de patrimonialização, tinha um governo auto-intitulado indígena, né, do Evo Morales, né, que tinha uma proposta de Estado plurinacional e tudo isso. Eu gostaria de perguntar para você se essa tomada do Estado, pelo menos auto-intitulada, de indígena, significou alguma postura diferente com relação ao patrimônio, no caso da Bolívia, né? Com os outros países eu acho que é diferente, mas no caso da Bolívia, e se você vislumbra que isso seja possível, né? Se quando chega, ou o Estado é tão forte que colapsa as outras possibilidades dos povos indígenas. A primeira. E a segunda, por título de curiosidade, eu gostaria de saber se você chegou a ver o caso dos zapatistas e se o exército de zapatistas, né, pela sua ruptura com o Estado, tem talvez uma outra perspectiva de gestão do patrimônio arqueológico ou cultural. Obrigado. Não conheço o caso dos zapatistas, mas no caso da Bolívia foi bem particular, porque este processo começou antes dos governos do Evo. E Bolívia tem uma relação com os incas bem problemática, desde a época de Ponce Sanginés, que eles consideraram que a origem da civilização era Tiahuanaco, e que não tem vindo do Peru. Então, a relação entre a arqueologia e o discurso patrimonial boliviano com os incas é difícil. Então, o apoio do governo boliviano à patrimonialização foi bem fraco. Por dar um exemplo, enquanto o projeto Capangán no Peru tinha, faz alguns anos, agora, tinha 800 pessoas trabalhando nele, em Lima e Cusco, o processo do Capangán em Bolívia tinha um cara que nem sequer
era um arqueólogo com graduação, só isso. Não tinha escritório, nada. Então, o apoio foi bem fraco, por essa razão. O que acontece com outras coisas patrimoniais, sei lá. Eu sei, por exemplo, que no caso do Evo, e recentemente formei parte de uma banca de uma aluna brasileira que fez a sua tese na Argentina sobre a assunção do Evo como presidente da UNACO, que esses patrimônios são lidos de um outro jeito. Essa é a questão central para mim. Não que os indígenas ou outros setores sociais acudam ao patrimônio para interpretá-lo de uma forma diferente, senão que a concessão do passado, dos ancestros é totalmente diferente. Quando os agentes patrimoniais, os agentes disciplinares concorrem ao ato patrimonial, deveriam reconhecer que tem uma alta possibilidade de que as pessoas estão falando de coisas distintas. E isso é o que ocorre com a questão patrimonial. Exceto quando a autoridade patrimonial submete todas as outras vozes a isso patrimonial. O que eu mencionava para Andrés, desse documentário da televisão pública argentina, todos os casos das pessoas que falam, que são habitantes locais, que falam do Capangán, estão falando sobre a autoridade patrimonial. Tudo, sem exceção. E todos os documentários que foram produzidos pelo Ministério da Cultura do Peru, que são dezenas. Se você bota na internet Capangán, Ministério da Cultura Peru, encontrará dezenas. Todos mostram a autoridade patrimonial. Tem um em particular que é bem legal, porque tem várias comunidades que fazem celebrações, rituais, a Pachamama, os ancestros, os apos. E ao final, sempre ao final, a voz que liga tudo é a voz de um cara que trabalha no projeto Capangán, que ao final diz que o Capangán é patrimônio da humanidade, blá, blá, blá. Então, sim, tem casos muito particulares. Peru é o exemplo mais acabado dessa relação com o Capangán, mas o Bolívia é bem fraco. Os zapatistas, não sei. Vou estudar isso. Tá certo. Agradeço muito ao Cristóvão, a todos aqui presentes. O Cristóvão vai seguir aqui no Congresso, então, quem tiver outras questões para colocar, por favor, eu coloco ele à disposição. E vou encerrar, então, as atividades de hoje. Agradeço muito a todos que permaneceram até agora e convido amanhã, às 8 horas, né, a assistirem à mesa redonda sobre a atuação profissional da comunidade LGBTQIA+, no Brasil, né, solicitação do nosso coletivo expresso, né, em 2022, como eu falei na Assembleia. Então, é isso. Eu desejo boa noite para vocês e quem ainda não se inscreveu para o passeio sexta-feira, para o Campeche, né, faça isso, porque parece que vai fazer sol, tá? Então, quem não tiver atividade na sexta, amanhã de noite a gente tem a conferência da professora Fernanda, amanhã de noite, né, que é uma dobradinha com... Não, ela segue tendo. Nós temos a conferência da professora Fernanda Gaudi, que está aqui presente, né, saudamos a sua presença, é uma dobradinha temática com a conferência do professor Cristóvão. Não significa que a gente já vai encerrar o congresso, a gente vai ter a última atividade noturna na quinta de noite, e na sexta nós temos, né, a programação também do workshop sobre pós-graduação e pesquisa, organizado pelo Flávio Calipo pela manhã, temos as sessões de comunicação e os simpósios regulares. No entanto, o passeio patrocinado pelo IFAM para os nossos congressistas à Ilha do Campeche foi concentrado a princípio na sexta-feira, que ao que parece vai ter condições meteorológicas. Então, os inscritos, né, são 60 vagas, os inscritos confirmem, né, com a Irene que está organizando a lista, né, a sua participação, ok?
Então é isso, tem que ver se ainda tem vaga, eu acho que é importante vocês se organizarem para isso. Por hoje é só, tá? Amanhã tem mais, né? Então... My time to reach what we deserve. No, 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 I won't go back there no more. No, 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 you see my clothes on the floor. Oh no, 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 you see I'm ready for war. Oh no, 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 you know what I am here for. Take your chances, plan, I'll be man, making the main man. I take your chances, plan, I'll be man, making the main man. Oh, oh.